Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Fábio e esse é o canal de resenhas do Dois Perdidos no Tempo. Se esse é o seu primeiro vídeo aqui do canal, seja muito bem-vindo, fica à vontade, se inscreve aí no canal, ativa as notificações para não perder mais nenhuma das nossas resenhas, beleza? Se você já é cliente antigo, fique à vontade, senta que lá vem resenha. Hoje a nossa resenha vai ser de quadrinhos e a gente vai falar desta revista aqui, Batman Gótico, do Grant Morrison e Klaus Jansson. Bom, muita coisa interessante, muita coisa para falar dessa revista, mas assim, como é meio que de praxe aqui, quando tem informações relevantes nesse sentido, a gente vai falar um pouquinho do histórico, né, da publicação e o que aconteceu antes e outras versões da mesma história, enfim, então vamos lá. Bom, Batman Gothic, ela foi publicada originalmente em 1990 nos Estados Unidos em formato de revista mensal, tá? Na revista Legends of the Dark Knight, que era uma revista que publicava histórias curtas, né, do personagem, tipo como se fossem minisséries, mas histórias em 5, 6 partes, focadas em diferentes pontos da carreira do Homem-Morcego, mas mais nos primeiros anos, né, nos anos de formação do Batman enquanto herói. Tá? Essa história, o Gothic, ela saiu nas edições 6 a 10 da Legends of the Dark Knight. Por que eu estou falando disso? Um dos primeiros vídeos que eu fiz de resenhas, que está lá no canal do Dois Perdidos no Tempo, foi sobre Batman Xamã. Eu vou deixar o card aqui para quem quiser conferir. Batman Xamã foram justamente as primeiras 5 edições da Legends of the Dark Knight. Tá? Aqui no Brasil, essas histórias foram publicadas já no formato de minissérie, no selo Um Conto de Batman. Né? A galera mais antiga com certeza deve lembrar, foram várias histórias, muitas histórias bacanas, e acredito que agora pelo menos uma parte delas, né, vai estar sendo relançada aí num formato para colecionador. Né? A gente já teve o Xamã, como eu falei, também em capa dura, e agora Gothic, ou melhor dizendo, Gótico, né? Porque nessa versão a Panini optou por traduzir o nome da história. Né? Quando ela saiu no Brasil pela primeira vez, em 91, nesse formato minissérie que eu estou falando para vocês, ela saiu com o nome original, Gothic. Né? Depois ela foi publicada também, ainda em 91, já num formato de encadernado, né? Mas com capa cartão, enfim. E agora, em 2020, né, ela saiu neste formato aqui. Capa dura da Panini, com detalhezinhos e tal, né? Aquelas coisinhas na capa. Mas assim, apesar de todos esses requintes, a história vale a pena. A história tem um conteúdo muito bacana e é disso que a gente vai começar a falar agora. Só mais uma curiosidade. Essa foi a primeira história que o Grant Morrison escreveu do Batman. Tá? Hoje em dia, a gente já consegue lembrar de várias outras histórias dele. Né? A gente teve uma fase longa dele na revista do Batman. Ele introduziu o Damian, né, que é o Robin atual, filho do Batman, enfim. Ele escreveu também Asilo Arkham, que é considerado uma das histórias clássicas do Batman. Mas essa aqui, Gothic, foi a primeirona, foi a estreia do Grant Morrison no universo do morcego. Né? É até, não sei se estranho, mas enfim, ele não revisitou essa história, ele não aproveitou nada dela na longa fase dele no Batman, mas enfim, não é isso que vai desmerecer o valor da história, ela continua muito bacana de ser lida, mesmo já passados aí, o quê? 30 anos? Mais? 30 anos. Bom, o que tem de legal pra gente falar de Gothic? Eu vou mostrar um pouquinho da arte aqui, porque eu tô só falando, né? Ainda não mostrei nada da revista. O desenhista é o Klaus Jansson, tá? Que também, para a galera que é um pouco mais antiga na leitura dos quadrinhos, é um nome bastante conhecido. Ele tem uma arte que eu gosto muito particularmente. Ela tem esse quê meio sujo, assim, meio sombrio, que eu acho que casa muito bem com o estilo da história que o Morrison tá contando aqui, né? Ó,
né? Tem uns efeitos de cor que também tem na revista que ajuda a compor a cena. Porque de que trata Gothic? Na verdade é uma grande mistura de referências que ele faz, que o Grant Morrison faz, para contar uma história que começa como uma investigação policial e depois descamba um pouco para o lado sobrenatural. Tá? Também é um pouco parecido nesse aspecto com o Xamã. O Xamã também vai meio por aí, só que a pegada é completamente diferente de uma história para outra. Tá? Não é uma fórmula que está se repetindo aqui. Não, são duas histórias que têm basicamente o mesmo tema, mas elas vão para um rumo completamente diferente. Por quê? Aqui no Gothic, o Grant Morrison vai usar referências de literatura gótica, claro, poemas góticos também. Eu anotei uma aqui só para não esquecer. Olha, a gente tem referências aqui, Lord Byron, tá? E Matthew Gregory Lewis, tá? Essas referências, elas estão descritas aqui na história, né? Tem trechos de poemas, enfim, tem excertos de livro que vai ajudando a compor um pouco a cena e o clima que o Morrison quer passar, né? Ele também, e essa é uma parte que eu deixei aberta aqui, ele também mostra o Batman sendo assombrado por pesadelos, tá? Isso vai imprimir um certo clima de terror na história, tá? Pesadelos, ele vai rememorar algumas coisas da infância dele. Aqui o Grant Morrison brinca um pouco com a questão da origem do Batman. Ele adiciona alguns detalhes aqui. Eu não vou dar spoiler da história, como sempre, né? Para quem não leu, de repente esse vai ser o primeiro contato. Mas assim, o que eu acho bacana dessa história é que tem várias coisas que ele deixa meio assim no ar. Pode ser, pode não ser, você faz a sua opção. E até esse lance do terror, do sobrenatural, ele é uma coisa meio... não tá ali direto na tua cara. Ela é meio sombria, assim, ela é meio... como é que eu vou dizer? Indireta. Né? Eu gosto desse tipo de história. Tem, claro, bastante ação, tem os desenhos bacanas do Jansson, que eu já mencionei. Né? E aqui também tem um lado do Batman que eu gosto bastante, que é justamente o fato de como ele está no início da carreira, ele não é o Mega Batman, né? Ele não é o Batman indestrutível, o Batman que está sempre preparado, né? Ele apanha, ele se dá mal, ele passa por situações complicadas, ele erra, ele é mais humano nesse início de carreira, ou dependendo da visão de quem está escrevendo, né? O Grant Morrison, ele vai nessa linha aqui que eu particularmente acho bem interessante. Tanto que, olha, o principal vilão aqui da história é o Sr. Winchester, ou o Sr. Whisper, como ele vai ser conhecido, né, ao longo da história, também sem dar muito spoiler. Ele é, em princípio, um humano, né, e tá dando um couro no Batman de alguma maneira. Um humano já meio velho, inclusive, né. Olha, aqui também uma reprodução de uma das capas, já colocando alguns elementos do sobrenatural na história, né, porque a investigação ela acaba levando o Batman para a Europa, né, para a Suíça, salvo engano. E aí ele vai num castelo e tal, então tem toda aquela coisa, ó, eles vão aí contar um pouco do passado, de uma lenda que tem a ver com a investigação que ele está fazendo lá. Então, enfim, esses são os elementos do sobrenatural, da história e tal, que vão ajudando, ó, o castelo aqui, que vão ajudando a compor o clima, né, de toda a história, assim, ó. Ele até leva um susto aqui e tal, eu não vou mostrar outra página, enfim. Depois vocês conferem lá. Mas é uma história legal, é uma história bem interessante, é uma história que tem várias camadas, se você quiser pensar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre as questões que são levantadas aqui, né? Sem deixar de ser uma história bacana, sem deixar de ser uma história divertida, uma história de super-herói, enfim, né, com as suas limitações. Olha, tem até uma Bate-armadilha inspirada no Batman do seriado dos anos 60, né? Tem alguma coisa parecida aqui, uma homenagem que o Morrison quis fazer, né? Mas assim, é um relançamento muito bem-vindo, é uma história clássica do Batman, uma das melhores, na minha opinião, tá? Uma história que se mantém bacana, que se mantém atual, apesar de ter sido lançada lá na década de 90, né, 1990 para ser mais preciso. É uma história que
ainda agrada e ainda diverte bastante. Então, se você ainda não leu, fica aqui a nossa dica de hoje, tá? Se você já leu, não lembra, perdeu a sua minissérie antiga, vendeu, rasgou, sei lá, ou quer uma edição de colecionador bacana para colocar na sua estante, fica aqui a nossa dica de hoje, Batman Gótico, do Grant Morrison e Klaus Jansson, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar um like no vídeo se vocês gostaram. O espaço dos comentários está aí para vocês discutirem, dizerem que não gostaram, enfim, para a gente ir construindo o canal juntos, beleza? Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Falou!